Meus amigos, agora que finalmente saiu a terceira temporada de Round 6 e já deu um tempo, a galera já conseguiu assistir, simbora fazer análise e vamos comentar por que 90% da internet não gostou do final da terceira temporada de Round 6. A verdade é essa, cara, teve um ou outro que gostou, que adorou, mas a maioria detestou. Mas por que isso aconteceu? Será que encerrou da melhor forma? Poderia ter sido melhor? O Ji-hoon tá morto, o bebê virou novo jogador, o Frontman mostrou que ainda tem um coração, e os VIPs continuam sendo os personagens mais bizarros da série. Só que no meio de tanta morte, violência e jogos insanos, você percebeu o verdadeiro sentido da série? Porque Round 6, cara, nunca foi sobre sobrevivência, tá? É sobre o que resta de você a partir do momento que você entra dentro do jogo. Se você continua ou não com a sua humanidade, ou então o que restou dela. E nessa terceira temporada, a série foi longe demais, cara, pro bem ou pro mal. Mas e aí, será que valeu a pena? Será que encerrou de forma redondinha essa terceira temporada? Qual o saldo geral? Vamos comentar sobre tudo isso, a nossa análise completa e com spoiler da terceira temporada de Round 6. Simbora! Hello, my friends, geek na voz, e diferente de 90% da internet, aparentemente, eu gostei do final da terceira temporada de Round 6, tá? Na verdade, eu não sei nem se é o final em si, eu acho que o saldo geral dessa terceira temporada pra mim foi muito bom, foi excelente. Pra mim, talvez tenha sido a melhor temporada junto com a primeira, mas fato é que ali no finalzinho deu uma derrapada, eles tomaram algumas decisões criativas que são no mínimo questionáveis, né? Tem um lance do bebê que a gente vai comentar sobre isso, que fez com que a internet explodisse. A maioria das pessoas não gostaram dessa resolução final, e eu vou comentar sobre isso, cara, porque o grande segredo do sucesso de Round 6 continua sendo a forma como a série mistura tensão, emoção e crítica social com um visual impactante e uma pegada que prende a gente do começo ao fim. Afinal, por mais brutal que o universo dos jogos seja, a curiosidade sobre o que vem a seguir nunca some, né? E a terceira temporada faz isso com a mesma intensidade, mesmo que em alguns momentos tropece aqui e ali. E antes dessa nova leva de episódios, né, cá entre nós, a grande pergunta que pairava sobre essa terceira temporada de Round 6 é se o criador da série, né, que é o Young, ele iria conseguir manter a série envolvente, sem deixar o público insensível às mortes e à violência, e ainda sustentar a mensagem crítica que sempre esteve presente no centro da trama. E a resposta, cara, é que ele dobrou a aposta sobre o sofrimento que a gente vê nessa série. Mas ele fez isso com o mesmo capricho estético que transformou a série num fenômeno global, e ainda assim com algumas decisões meio esquisitas no caminho, né? Pois logo de cara a temporada nos joga de volta naquele corredor ensanguentado depois do tiroteio que encerrou a segunda temporada. E o Ji-hoon, agora praticamente destruído por dentro, ele assiste a execução do seu mais aliado próximo, né, o Jung-bae, a mando do Frontman. E a partir daí a gente vê o Ji-hoon muito mais sombrio, traumatizado, mas ainda movido por um tipo de esperança furiosa, né? E cara, o Lee Jung-jae, né, que interpreta, né, o nosso queridíssimo Ji-hoon, o 456 nessa série, ele deu um show de atuação nessa terceira temporada. Eu acho que entre as três temporadas é a melhor atuação dele aqui, cara. Porque nessa temporada, né, o Ji-hoon, ele é menos herói e mais humano. Ele percebe que não vai conseguir derrubar aquele sistema sozinho, ou pelo menos com aquele grupo de pessoas ele não vai conseguir. E a transformação dele fica ainda mais evidente, né, quando o Dae-ho, que prometeu ajudar e sumiu na hora da luta, aparece novamente. O Ji-hoon, ele descobre que o parceiro covardemente se escondeu quando os guardas atacaram, e que pode ter custado a vida de vários outros jogadores, incluindo o Jung-bae. E o clima entre os dois vira um jogo de caça implacável, né? E o Kang Hao-neul, né, consegue mostrar várias camadas do personagem, que antes parecia apenas um coadjuvante de luxo, mas na verdade ele é um baita ator. Só que aí veio um dos jogos mais assustadores e que, na minha opinião, foi até mais impactante que o pula-cordas, tá? Que é o jogo lá do esconde-esconde, cara. Esse jogo do esconde-esconde não tem dilema moral, não tem uma mensagem por trás, uma símbolo. Não, isso daqui é curto e reto, vai direto ao ponto. Você tem que matar pra poder sobreviver e vice-versa. É isso. O resultado, cara, é cruel, é chocante, mas não menos impactante. Essa dinâmica acaba revelando que até boas intenções podem levar a finais trágicos, né? E que ao se dar bem, não garante nada nesse universo da série. Cara, a vibe lembra bastante o episódio Giganbu, né? Da primeira temporada, aquele que destruiu emocionalmente metade do planeta. E nesse jogo, cara, quem brilha é o Park Sung-hoon, né? Mano, que atuação absurda. Ele entrega tanto nas cenas de ação quanto dos momentos mais emocionais, né? Provando que merecia muito mais espaço na série. Só que a revelação mais surpreendente, talvez, dessa temporada é justamente o ressurgimento, né? A reaparição dos VIPs, que são os personagens mais bizarros, talvez, que a gente já viu em Round 6, cara. Só que nem tudo funciona bem. Os diálogos deles são forçados, são exagerados e às vezes até vergonhosos. Ao invés de aumentar a tensão, os VIPs acabam quebrando o clima com falas bobas que basicamente
repetem o que o espectador já entendeu, cara. E por mais que talvez a intenção seja fazer uma sátira, o resultado continua sendo fora de tom, pois enquanto o resto da série é cheio de emoção verdadeira e personagens complexos, os VIPs parece que saíram de um desenho animado. A verdade é essa, são personagens extremamente cartoonizados, cara, com falas, com diálogos completamente bobos. Cara, destoa muito do tom. Se você pega as outras narrativas que a série constrói e junta com as dos VIPs, parece que são duas séries completamente diferentes, cara. É o que eu falei, esses bichos de máscara aí parecem desenho animado. Mas ainda assim, eles ganham relevância no momento decisivo, né? Quando Jun-hee dá a luz em meio ao caos e os VIPs decidem transformar o bebê, né, o recém-nascido, em um novo jogador. E por mais absurdo que pareça, essa decisão joga uma luz dura sobre a maneira como as crianças são tratadas no mundo real, trazendo à tona o trauma geracional e desrespeito com a inocência, né? É bizarro, é cruel e, mano, é simbólico também. E esse embate nos leva ao confronto final, né, entre o Myung-gi e o Ji-hoon, lá pra ver quem iria sobreviver, né? Porque o Myung-gi, inclusive, é outro personagem com muitas ambiguidades morais, tá? A batalha entre eles não é exatamente uma surpresa, mas é filmada com tanta força e beleza visual que você nem liga. A direção, a trilha, os cortes, tudo contribui para uma cena final de tirar o fôlego. O Yang, ele podia ter escolhido um final mais bonitinho, mas decidiu seguir o caminho mais ousado, cara. E pra mim ele acertou, tá? É o que eu falei, eu acho que essa decisão do bebê, ela é questionável. Eu talvez não teria feito isso porque eu achei um pouco exagerado, mas no final das contas, né, para o que ele construiu na terceira temporada, eu achei coeso, cara. Eu achei no mínimo coeso. É o que eu falei, não é o meu final perfeito, eu tenho algumas críticas sobre esse final, mas sobre o que foi construído ao longo da temporada, pra mim é o final coeso, cara. Agora, uma das maiores verdades sobre o Round 6 é que no fim das contas, o mais importante nunca foram jogos. Claro que é legal ver as versões sombrias e malucas de brincadeiras da infância sendo recriadas, mas o que realmente prende a gente na série são os dramas humanos, são os personagens, as escolhas difíceis, os dilemas morais. E convenhamos, né, que essa fórmula, né, essa narrativa sendo construída ali entre os personagens é muito mais interessante do que Batatinha Frita 1, 2, 3. Não que Batatinha Frita 1, 2, 3 não seja legal de ver, porque realmente é impactante, mas nem se compara com o desenvolvimento humano ali dos personagens, velho. E a segunda temporada até tentou inovar nos jogos, né, e trouxe aquele sistema de votação novo, mas foi a terceira temporada que entendeu de vez o que realmente faz o Round 6 funcionar, que é menos foco nas provas e mais profundidade emocional. A gente até tem um jogo ao estilo das bolinhas de gude, né, que deve entrar no pódio nos momentos mais memoráveis da série, mas ele só funciona porque a gente se importa com quem está ali. A carga dramática vem dos personagens, não da brincadeira em si. E cara, dentro do possível, eles até tentaram inovar nos jogos nessa terceira temporada, né? É que depois de duas longas temporadas, onde a gente vê um jogo atrás do outro, chega um momento que não tem mais como você impactar o público, né? Existe uma diferença muito grande entre a galera que viu a primeira temporada e depois assistiu a segunda e a terceira. Não é o mesmo impacto que a gente teve com aquelas mortes e aqueles jogos. É completamente diferente, mas dentro do possível, eu acho que eles tentaram inovar nos jogos, né? Teve esconde-esconde, teve o pula-cordas, mas é aquilo, não é o mesmo impacto, porque a gente já viu isso em outras temporadas. Agora, algo interessante é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda sobre essa terceira temporada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre o Round 6 e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E cara, essa nova temporada trouxe mais momentos silenciosos, né? Mais tempo fora da arena sangrenta. A gente acompanha o Ji-hoon em cenas mais íntimas e a investigação paralela de Jun-ho traz aquela camada de suspense que a série precisava. E o melhor, a história não acaba junto com os jogos, a série vai além, entregando um tipo de epílogo sombrio, só que bem satisfatório, né? E esse arco do policial, embora eu entenda o que eles tentaram fazer nessa terceira temporada, mas pra mim poderia ter sido melhor, tá? Pra mim esse arco do policial ficou muito isolado, ficou muito jogado, em diversos momentos eu nem lembrava da existência desse policial e no fim das contas não adiantou de nada, né? Tanto sacrifício, tanta procura pra poder achar a ilha e no momento que ele chega, eles destroem a ilha. Mano, como assim a guarda costeira leva 2 horas pra chegar? Gente, isso daí é um absurdo. E o elenco brilhou, cara. A atuação nessa temporada tá em outro nível, como eu disse, né? E um dos destaques absolutos é a Jang Jian-ja, né? Interpretada por Kang Ye-shin, a senhora que entra nos jogos pra tentar pagar as dívidas do filho, né? O Yong-sik. Ela protagoniza uma das cenas mais emocionantes de toda a série, cara. Sendo que aquele alfinete que ela guardava aqui presa no cabelo, mano, tem uma simbologia muito grande aquilo, né? Eu até comentei isso em outros vídeos, porque o mesmo objeto que serviu pra dar luz, né, ao bebê lá da 222, pra cortar o cordão umbilical do bebê, também serviu pra matar o próprio filho, cara. Olha a simbologia em um simples objeto. E outros nomes também se destacam, né? Como Jun-hee, a grávida e corajosa, Hyun-ju, o ex-soldado transgênero, entregam cenas fortes também, né? Que seguram peso narrativo, enquanto o Ji-hoon tá no fundo do poço. E os mais controversos, né? Como Myung-gi e Nang-yu, que mostram um lado mais cruel, elevando a tensão nos episódios finais. E mesmo assim, é o que eu disse, eu acho que a terceira temporada, ela fecha bem. Ela tem peso, tem significado e, honestamente, não precisa de mais nada, né? Claro que tem indícios de que a série pode continuar, né? Talvez em outros lugares,
com outros jogadores em outros países, mas talvez seja aqui que a coisa começa a desandar, né? Porque a gente sabe como funciona a Netflix e todos os outros estúdios e streams ao redor do mundo, né? Se o negócio tá dando certo, eles vão espremer isso daí até não aguentar mais, cara. E no caso de Round 6, é a série mais assistida da história da Netflix. Não é Stranger Things, não é Cobra Kai, não é Bridgerton, não é nada. É Round 6. Então a tentação de transformar Round 6 em uma franquia global é grande. E Hollywood adora exprimir uma história até a última gota, né? E a indústria do entretenimento é movida pelo lucro. Vai ter agora a série do Round 6 americano dirigida pelo David Fincher. E eu já comentei sobre isso, como eu disse, em outro vídeo. E é isso, cara. Round 6, mano, é esse fenômeno global e vai ter uma série atrás da outra até a galera não aguentar mais. E, cara, a verdade é que essa temporada só tem o impacto que tem porque as anteriores prepararam o terreno, né? O Ji-hoon, o frontman, Jun-hee, todos esses personagens carregam um peso emocional que faz a terceira temporada funcionar tão bem. Tentar repetir isso em outro lugar, com outros rostos, pode até funcionar comercialmente, mas dificilmente vai atingir o mesmo nível de impacto, né? Aquela mágica que acontece uma vez, né? O famoso raio na garrafa, é muito difícil de replicar. E, cara, Round 6 prova que quem tá lá dentro nos jogos, ou até no mundo real lá fora, não tem como você ganhar 100%. Em algum momento você tem que fazer um sacrifício. E ainda temos uma despedida marcante, né? Com a participação especial bombástica que pode indicar novos jogos no futuro. E isso preocupa um pouco, né? Já que Round 6 funciona melhor como uma crítica fechada e afiada, e não como um produto com 1000 spin-offs aleatórios. Mas por enquanto a série termina de forma impactante, fechando o ciclo do Ji-hoon com peso e significado grande, cara. A temporada tem seus tropeços, né? Algumas ideias, né? Com destaque exagerado dos VIPs. Eu acho que o arco do policial, como eu disse, também ficou isolado, mas no geral, a série se mantém naquele equilíbrio difícil entre crítica social, ação de alto nível e emoção real. E mesmo com algumas escolhas questionáveis, ainda entrega o que prometeu, cara. Que é um final tenso, bonito, brutal e cheio de significado, gente. O bebê, como eu falei, eu acho uma decisão questionável, eu não teria feito isso. Pra mim, eu tenho um final na minha cabeça de Round 6 que seria bem melhor do que o bebê vencendo, mas no final das contas é isso que eles construíram ao longo da terceira temporada, mano. E é isso que eles entregaram. E Round 6 nos mostra que o maior jogo de todos ainda é o mundo real. E como sempre, a ganância humana continua sendo o maior vilão. Por isso que, por mais que essa temporada pareça um fim digno, é bem provável que a gente ainda veja muitos macacões rosa pela frente, né? Mas aí, vocês curtiram essa terceira temporada de Round 6? Foi a favorita de vocês? Comenta embaixo as opiniões que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!